Em entrevista exclusiva à TV Bandeirantes, o Yuri Alberto falou sobre uma conversa que ele teve com o técnico Miguel Ángel Ramírez. E o conteúdo deixou algumas pessoas indignadas. O técnico espanhol chamou ele para avisar que ele não era nem a primeira nem a segunda opção no ataque. E inclusive sugeriu que o Yuri jogasse na equipe sub-20. Nesse conteúdo também tem outras revelações do atacante, que falou sobre a surpresa dele em ser capitão na partida contra o Ceará e a semelhança com Nilmar, que é destacada pelo Tyson e por alguns torcedores. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de te inscrever, de ativar as notificações. Vamos falar do Internacional e vamos falar sobre Yuri Alberto. O cara tá com a bola toda, ele é artilheiro do campeonato, ele tá vivendo uma fase espetacular, ele tá dando entrevista aí como a grande atração do Inter no momento, e eu tive a oportunidade de, na manhã dessa sexta-feira, bater um papo com o Yuri Alberto, conversar com o Yuri Alberto sobre esse momento da carreira dele. E ele me revelou algumas coisas muito interessantes sobre a fase que ele está vivendo, sobre o ambiente bom no vestiário do Internacional, sobre alguns conselhos que o Diego Aguirre dá para ele. Mas o primeiro ponto que eu vou destacar aqui em relação ao Yuri Alberto foi talvez a passagem mais complicada que o Yuri teve nesse período no Internacional. Ele fechou o Campeonato Brasileiro como titular. Ele era titular do time do Abel Braga, que foi vice-campeão brasileiro naquela partida contra o Corinthians e tudo mais. E quando o Miguel Ángel Ramírez chega no Inter, o Yuri Alberto revelou que o Miguel chamou ele para uma conversa. E eu perguntei pro Yuri Alberto, porque a gente tem a informação, e já relatou aqui essa informação, de que o Miguel Ángel Ramírez chegou a sugerir para o Yuri Alberto que ele teria que jogar no time sub-20 do Internacional. E eu perguntei como é que foi essa conversa com o Miguel Ángel Ramírez. O Yuri Alberto explicou e ele vai falar aqui no A Dupla. Confere aí. Ele teve uma conversa comigo assim que ele chegou, né? Por eu ser um centroavante muito novo e tal. E aí eu pensei que ele ia me chamar pra falar que, tipo, que ele ia me dar a oportunidade e tal, que eu ia jogar, porque eu tava de titular até o final da temporada. E aí ele meio que falou que eu ia ser meio com a terceira, a quarta opção, por conta do Galhardo, do Paulo. E tinha até o Abel Hernandes, eram quatro centroavantes. E aí eu seria uma terceira, quarta opção ali. Eu falei pra ele que jamais eu ia parar de treinar, eu ia desanimar, eu ia continuar trabalhando. E as oportunidades que eu tive com ele, eu pude ir bem, né? Pude fazer gol, pude estar marcando e ajudando É, ainda. e você viu que o semblante do Yuri Alberto ele até deu uma mexida, cara. E a entrevista que eu fiz com ele, ela foi toda em um alto astral, ela foi ao ar no Atualidades Esportivas da Rádio Bandeirantes na tarde de hoje, vai ao ar na tarde de hoje. Tem também no YouTube do Esporte Band RS, ela vai estar lá na íntegra, mas você vê que ele muda um pouco o semblante para falar desse assunto, porque, claro, é um assunto que chateia um pouco ele. Ele estava vivendo um momento bom, não era aquilo que ele esperava que ia, inclusive, receber uma moral do Miguel Ángel Ramírez, acabou não recebendo, e enfim, acabou recebendo essa notícia de que ele era a terceira ou quarta opção. Bom, outras questões envolvem a passagem do Yuri Alberto aqui pelo Internacional e que ele destacou. O Miguel Ángel Ramírez, por exemplo, e o próprio Abel Braga chegou a utilizar ele, o Diego Aguirre faz isso agora, mas o Miguel também utilizava o Yuri Alberto aberto pelo lado do campo. E ele disse que gosta muito de jogar por ali, principalmente pelo lado direito, porque ele tem velocidade, ele acompanha, o comportamento tático dele é muito bom, ele acompanha o lateral e ele gosta de atacar bastante o espaço. Outras questões que o Yuri Alberto trouxe nessa entrevista, e uma outra que eu vou destacar aqui, é a relação dele com o Diego Aguirre. O Diego Aguirre, ele sempre que fala do Yuri Alberto, ele brilha os olhos. Ele fala do Yuri Alberto como um grande jogador, um cara que pode ir pro Milan, pro futebol europeu, para grandes clubes da Europa, pelo profissionalismo que tem o Yuri Alberto, pelo talento que tem o Yuri Alberto e pelo que ele é no dia a dia. E o Yuri falou um pouquinho sobre essa ligação que ele tem com o Diego Aguirre. Confere aí o que ele falou. Ele sempre me dá esse toque, ele fala pra eu nunca ficar pensando em gol, porque, tipo, tem alguns treinos, assim, que ele me pega, assim, e ele vê que eu não tô, tipo, que eu tô errando umas finalizações bestas, assim, e aí ele fala pra mim, ó, tira o gol da cabeça, só faz um bom treino. E aí quando eu começo as coisas, e naturalmente as coisas vão, entendeu? Ele sempre me dá esses toques. Esse conselho então do Diego Aguirre, que é tira o gol da cabeça. Tem dado certo. O Yuri Alberto hoje é o artilheiro do Campeonato Brasileiro, titular indiscutível e pensa em seleção brasileira. Ele falou sobre isso, inclusive. Eu perguntei para ele se as Olimpíadas, o fato das Olimpíadas não terem ele
a seleção olímpica não ter ele no elenco, porque ele não foi chamado, se deixou ele chateado de alguma maneira, ele disse que não, mas que tem o sonho, sim, de ser convocado para a seleção brasileira do técnico Tite. Diz que até brinca com o Edenilson. Ó, Edenilson, quando tu foi convocado, tu era artilheiro do campeonato, agora o artilheiro sou eu, tá na hora do Tite me levar. E eu vou dizer, tá, o Yuri Alberto nutre essa expectativa de seleção brasileira sim, por ser o artilheiro do campeonato, por ser um dos grandes destaques do Internacional. Nessa temporada, nesse campeonato brasileiro, ele nutre essa expectativa e dentro, claro, de um ambiente muito bom dentro do Internacional. Ele falou sobre a surpresa também de receber a braçadeira de capitão na partida contra o Ceará. E aí eu até vou rodar aqui o relato do Yuri Alberto, porque é bem legal, confere aí, porque ele se mostrou surpreso, ele não entendeu muito bem o que estava acontecendo não. Ah, me surpreenderam, cara. A gente tava no vestiário lá e tal, se trocando para aquecimento. E aí veio o Adriano com o papel, né? Que tem que assinar, né? E aí ele veio com o papel pra mim assim. Eu falei, que é isso, Didico? Tá louco? Aí ele, não, é sério, pô. Eu falei, para, Didico, é sério, meu. Ele, não, é sério, o homem que mandou. Eu falei, então tá, né? Eu assinei e tal, certinho. Só que, tipo assim, não tinha caído a ficha ainda, meu. Dali, Índio, Tyson, Paolo, vários ídolos aí que passaram, que colocaram essa faixa aí, e eu com 20 anos poder estar usando, que isso, cara, é muito gratificante. Gente, eu fiz um resuminho aqui do que falou o Yuri Alberto pra mim, tá? Com alguns vídeos pra vocês verem também a fala dele. E claro que o que mais se destaca é essa fala em relação ao Miguel Ángel Ramírez, que quis colocar ele no time sub-20, disse que ele era a terceira ou a quarta opção. Isso tá deixando muita gente indignada, mas foi a leitura que o técnico fez naquele momento. O Yuri Alberto chega não como um titular, ele chega para ser reserva do Guerreiro. Vocês lembram que ele chega para a vaga do Gustavo, que havia sido vendido para a Coreia do Sul, mas o cara desencantou. Uma negociação muito boa do Internacional, que foi bancada pelo presidente Marcelo Medeiros, tá? Como é que veio o Yuri Alberto, tá? Eu até tive essa discussão esses dias no Donos com o Baldassi. O Baldassi depois chegou, inclusive, a mesma informação que eu. O Yuri Alberto, ele é indicado pelo André Cury para o Internacional, e o Rodrigo Caetano não queria o Yuri Alberto. O Rodrigo Caetano queria um jogador mais experiente. O Eduardo Cudê também não queria o Yuri Alberto. O Eduardo Cudê queria um jogador mais experiente. Mas aí o presidente Marcelo Medeiros e o vice de futebol na época, que era o Alessandro Barcelos, bateram o pé por uma questão de projeto, de clube e tudo mais, e aí investiram 10 milhões de reais, foi o valor que o Internacional investiu no Yuri Alberto, um cara que agora tem o seu valor de mercado aumentado. O João Batista Filho trouxe um vídeo ao longo dessa semana que o Inter já não aceitaria os 15 milhões de euros. O preço hoje do Yuri Alberto seria de 20 milhões de euros para fora, exatamente por conta dessa grande temporada que ele está fazendo. Vamos ver se o Yuri Alberto vai ser vendido. Acredito que nesse fim da temporada não, porque não é a janela forte da Europa. Ele deve ser vendido na metade do próximo ano e ele vai ter mais um tempinho aí para fazer essa dupla de ataque com o Tyson. Ele é muito comparado com o Nilmar, né? O Tyson fala muito sobre isso. O Yuri Alberto diz que se sente honrado, diz que enxerga também algumas características do Nilmar e disse que ele conversa muito com o Nilmar, conversou muito com o Nilmar, porque os dois se conheceram quando o Nilmar foi fazer um tratamento no Santos. Vamos ver se ele vai conseguir ter alguma trajetória parecida com a do Nilmar. Vai ter mais um tempinho aí em relação a isso, tá, gente? Não esquece de deixar teu like, de te inscrever e de ativar as notificações. Ainda hoje tem mais conteúdo aqui do Adulto. Beijo!